Olá pessoal, aqui é o Anderson Fernandes da Tax Contabilidade e nesse vídeo aqui eu quero esclarecer para você que está abrindo um negócio quais são os elementos que você vai ter de despesas no seu negócio para você poder se organizar, se situar em relação à sua empresa, tá bom? Então você tem alguns aspectos que talvez seja bem claro para você, como por exemplo os impostos que você tem sobre a emissão das notas fiscais. Então, se você for uma empresa de lucro presumido, você vai ter aqueles impostos do lucro presumido, são 4 impostos federais, e se for uma prestação de serviço mais o ISS, se for uma empresa de caráter comercial, mais o ICMS, por exemplo. E se for a indústria, também tem a parte do IPI. Então, você tem esses impostos que devem ser pagos, vão ser calculados na maioria das vezes ali diretamente sobre o valor da venda, ou em alguns casos sobre diferença de compras e vendas, como é o caso do ICMS e do próprio IPI. Então, não vou detalhar nesse aspecto, porque de uma certa forma isso já é um assunto mais tratado diretamente com os nossos clientes sobre a questão tributária. Se você tem uma empresa no Simples Nacional, normalmente você tem lá os seus impostos relativos ao Simples Nacional, que é agrupado numa única guia, e nessa guia já está incorporado o que seria os impostos de uma outra empresa. Então você já tem a parte de ICMS, ISS, impostos federais, tudo agrupado nessa guia, mais o INSS. Em alguns casos você tem o INSS pago à parte, em alguns casos você tem o ISS pago à parte. Então isso varia um pouco de acordo com a tabela do Simples Nacional que você tem. Então a Tactus, quando vai fazer o planejamento do cliente, ela já leva em consideração esses aspectos. Agora, você tem outros custos adicionais? Sim, você eventualmente pode ter custos adicionais. Por exemplo, se a sua empresa não for Simples Nacional, você pode ter então o recolhimento do Prolabore e, consequentemente, pagar uma taxa sobre esse recolhimento. Então, para o valor que você recebe de Prolabore, que seria o seu salário, você pagaria, por exemplo, 11% e mais 20% de INSS, ou seja, 31% sobre esse valor. Se você determinou que o seu Prolabore vai ser um salário mínimo, perfeito, não tem problema nenhum. A decisão é sua. O restante você pode tirar como lucros isentos e não ter tributação. Só que esse Prolabore de um salário mínimo só vai te dar direito se tiver algum tipo de eventualidade, algum tipo de problema, você só vai ter direito a um salário mínimo. Então isso envolve a questão de acidentes, envolve a questão de uma pensão por morte ou qualquer tipo de situação. Então você tem que tomar uma decisão baseado, pensando na sua família também, em outros aspectos, para você tomar a decisão correta. Agora, se a sua empresa for no Simples Nacional, você não paga os 20% e paga somente os 11%. Então, você tirou sobre um salário mínimo 2, 3, 4, 5, não importa, vai ser 11% sobre esse valor. Você pode também ter imposto de renda retido na fonte, dependendo do valor que você vai fazer de retirada de Prolabore. Então existe uma tabela, então mais ou menos em torno de R$2.000, você passa a ter a incidência de imposto de renda na fonte, que vai incidir em até 27,5%. Então existe uma tabela progressiva para isso. O nosso departamento de pessoal, que cuida da parte de Prolabore, e também as despesas relativas quando a pessoa tem funcionário, então ela já faz todo esse cálculo para poder passar para o cliente. Então você receberia também uma guia, um DARF próprio para pagar o imposto de renda retido na fonte se ultrapassar o valor do limite, ok? Eventualmente você tem algumas outras despesas, por exemplo, uma cobrança sindical, uma cobrança anual que acontece, em alguns casos há uma cobrança por parte do sindicato, uma cobrança confederativa, onde essa frequência é maior. Essa cobrança sindical, ela ocorre sempre sobre o valor do capital social, então quanto maior for o capital social da sua empresa, maior será a cobrança sindical. Existe uma tabela própria para isso e não dá para a gente ficar falando aqui de valores, porque tem que seguir essa tabela e você pode pedir a orientação sobre qual seria o valor aplicável à sua empresa nesse sentido. E também você pode também ter algumas outras despesas adicionais que são necessárias para a sua operação. Por exemplo, você precisa de um certificado digital e, consequentemente, esse certificado digital ele tem um prazo de renovação que você vai ter que seguir. Então, esse certificado digital ele serve, por exemplo, para ter acesso à entrega de obrigações acessórias da sua empresa, que a contabilidade tem que entregar, porém, são obrigações da sua empresa. E a gente não pode fazer isso com o nosso certificado, tem que fazer com o seu certificado, porque você assina digitalmente a entrega dessas obrigações. Então, esse certificado digital você vai ter que adquirir. Você tem alguns casos, como por exemplo o Simples Nacional, e em muitos casos você não precisa ter o certificado. Porém, em outros casos você precisa. Então, para cada situação de empresa,
existe uma situação aplicável. Então não teria como eu dizer aqui todas as situações aplicáveis aqui para você. Mas que fique claro para você que pode ser que a nossa equipe chegue para você e diga, olha, você vai precisar fazer o certificado digital. Então você vai ter que ter o certificado digital nesse caso, tá bom? E também para as emissões de notas fiscais e serviços, em muitos casos tem a necessidade do certificado digital, e para as emissões de notas fiscais de venda também tem o certificado digital. Então, o certificado digital ele tem uma finalidade de segurança na operação. Por quê? Porque o certificado ele tem uma senha e tem dentro do chip dele, dentro do cartão, tem ali uma informação que valida que aquilo faz parte da sua empresa. Aquilo dá uma garantia, uma segurança para a entrega da sua obrigação. Só para você ter uma ideia como era antes, as coisas antes de serem utilizado o certificado digital, qualquer pessoa podia entregar qualquer documento tendo somente seu CNPJ. Eu podia fazer uma obrigação acessória, dizer que você devia 1 milhão lá para o governo e mandar essa obrigação acessória, e o único rastreio que tinha disso era o IP, que eu poderia fazer essa entrega até de uma lan house, por exemplo. Hoje não. Hoje, para eu fazer uma entrega de obrigação acessória, precisa o cliente assinar com o certificado dele, precisa a nossa equipe que assinar com o meu certificado, aí validar os 2 certificados da empresa e do profissional contábil para fazer a entrega dessa obrigação. Então essa segurança toda é melhor para as empresas, mas consequentemente traz algumas despesas adicionais. Também existem a despesa que é cobrada de uma taxa de fiscalização. Normalmente essa taxa de fiscalização é anual, cobrada pela prefeitura, que visa arcar com as despesas relativas de alguns, como se fosse um PTU da empresa, algumas despesas que a prefeitura determina lá para cada empresa. Então, por exemplo, as empresas que utilizam nossa sede virtual têm uma taxa mínima para isso, porque é uma sede virtual. Agora, as empresas que têm uma sede própria ou alugada e tem uma área maior, então essa cobrança é calculada baseada na área que é utilizada, e também dependendo da área, pode ser até um valor até significativo. Normalmente, a prefeitura acaba até dividindo esse valor em algumas parcelas, dependendo do valor que dá. Então, é importante que você saiba que tem isso também. Então, ou seja, a sua empresa ela não está simplesmente vinculada à questão dos impostos calculados sobre nota fiscal. Existem sim essas outras despesas, que é importante que você saiba e que você entenda que faz parte do seu negócio, e muitas vezes a gente não tem nem como dizer para você qual é o valor exato de cada uma delas, porque isso pode mudar de ano para ano, de situação para situação. Então é importante que você procure a nossa equipe, e aí a nossa equipe vai te prestar as orientações necessárias. Então, só para deixar claro, cada área do nosso escritório aqui cuida de determinada área. Então, por exemplo, quando a legalização que é conduzida pelo Cláudio, ela acaba, então esse cliente ele é startado para 3 diferentes áreas dentro do escritório. Ele é startado para a área fiscal, para a área contábil e para a área de departamento pessoal. Então, as despesas que envolvem parte de Prolabore vão ser enviadas diretamente para a área de departamento pessoal, que é coordenada pela pessoa que cuida disso. E aí ele vai fazer a folha de pagamento de Prolabore e vai mandar lá, por exemplo, o imposto que eu acabei de explicar lá atrás sobre essa questão do Prolabore, os 11% ou 31%, dependendo da sua empresa. E aí você vai ter que pagar isso aí vindo lá da parte de departamento pessoal. Aí tem os impostos da parte federal, que são emitidos pela parte fiscal, que é um outro departamento, e aí ele vai mandar direto essa informação para você. Então você vai receber isso da equipe. E, eventualmente, essas taxas que envolvem prefeitura ou renovação de certificados ou coisas desse tipo, você vai receber também das áreas fiscal ou da área de legalização, dependendo na mão de quem chegar essa informação aqui. Normalmente, a parte de renovação de cartões de certificado é cuidado diretamente pela área fiscal mesmo. E, normalmente, essa parte de taxas, de fiscalização e tudo mais, chega na área de legalização, pode ser que a área de legalização mesmo te mande, ou pode ser que seja enviado através da área fiscal. Na verdade, a gente aqui na empresa, nós temos esses 3 departamentos operacionais principais, mas esses departamentos eles se conversam entre si, mas as informações são enviadas por cada um dos seus departamentos, porque cada um é especializado nas suas áreas. É importante que você saiba que o negócio contábil hoje, para cuidar da sua empresa, mesmo que a sua empresa seja pequena, é uma coisa muito complexa. Então nós temos pessoas que estão habilitadas em cada uma das áreas. Então, por exemplo, uma informação que envolve legalização, que é a parte de legalização, abertura da empresa e tudo mais, a parte de departamento fiscal ela não tem conhecimento pleno dessa informação. A mesma coisa também, a legalização muitas vezes não tem um conhecimento pleno da parte fiscal. Então, isso é natural dentro de uma empresa contábil por conta da complexidade de todo o processo que envolve o atendimento ao nosso cliente
e que envolve atendimento ao fisco, tá bom? Então esse vídeo aqui é para dar um esclarecimento para você, te deixar essas orientações e dizer para você que se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar a sua dúvida para mim ou pode mandar diretamente para as pessoas que te atendem e nós estamos à disposição para te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.